pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi, gente! Meu nome é Ariadna, eu moro em Paris. Atualmente eu não sou mais au pair, mas eu fui au pair por 2 anos com a mesma família. Eu quero contar um pouquinho como foi o processo antes de vir aqui, estando aqui na França. E quero contar também como está a minha vida agora. Quero contar um pouquinho do que eu conquistei através dessa experiência de ser au pair. Tudo começou no Brasil, claro, né? Eu sou nordestina, eu sou piauiense, mas morei muito tempo em São Luís. Antes de vir pra França, eu morava em São Luís e eu fiz gastronomia lá. E na faculdade de gastronomia, eu tive uma matéria de gastronomia francesa. Nessa matéria, foi onde eu descobri que eu não tinha pra onde correr, que eu tinha que vir pra França. Que era o lugar que eu queria morar, que eu queria conhecer, que eu queria viver a cultura daqui. Eu já gostava muito da cultura francesa, eu gosto muito de história, gosto muito de arte, gosto de museus, gosto de música, gosto de tudo que envolva arte, história. Me senti atraída pela França. Na faculdade de gastronomia, isso meio que reacendeu. Eu meio que tinha esquecido disso. Quando eu comecei a estudar gastronomia francesa, e a gente acaba estudando um pouco da geografia francesa para saber o que cada região come, as peculiaridades de cada região, eu falei, meu Deus, preciso ir para esse lugar. Eu preciso viver todas essas experiências que estão escritas aqui nos livros, que o professor fala. Eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio barato para a França, mas não tinha nenhum intercâmbio barato. Eram todos absurdamente caros. Eu não tinha grana para pagar, não trabalhava também na época. A minha família não podia me ajudar e eu comecei a pensar em maneiras de vir para cá. E aí um dia pesquisando sobre intercâmbios baratos, pesquisei exatamente assim, intercâmbio barato. Apareceu o au pair, mas só apareceu o au pair para os Estados Unidos, né? E aí eu comecei a ver para os Estados Unidos, só que não é um lugar, eu nem tenho vontade de conhecer os Estados Unidos. Se eu for um dia vai ser pra, enfim, não sei, mas nem tenho vontade de conhecer, é um lugar que não me chama nem um pouco a atenção. Mas eu falei, cara, eu posso ir para os Estados Unidos como au pair, não vou viajar, não vou comprar nada, vou passar todo o meu ano ou os 2 anos que eu ficar lá só juntando grana, depois eu volto pro Brasil e com essa grana eu vou pra França, né? Posso pagar uma escola, talvez, lá na França, e aí vai dar tudo certo. Nem que seja pra fazer só, tipo, 2 meses de intercâmbio pra estudar francês. E aí, assim, eu fiz. Eu comecei a pesquisar sobre o au pair nos Estados Unidos. Só que eu não falava inglês, não falo ainda muito bem, né? Tô aprendendo, tô aí nessa luta. Não tinha ainda carteira de motorista e a idade já tava no limite. E aí eu falei, cara, não vai dar, porque eu não vou ter como aprender inglês nesse curto período de tempo, tirar a carteira de motorista e encontrar família. Pra encontrar uma família eu preciso ter um bom inglês e assim sucessivamente. E aí não ia dar tempo, não ia dar certo. E aí eu desanimei completamente. Eu falei, pronto, morreu o meu sonho de ser au pair ou de ir pra França. Eu não tinha como vir pra cá, não tinha grana, não tinha quem me ajudasse a realizar esse sonho. E aí, um dia do nada, eu comecei a pesquisar os vídeos de au pair nos Estados Unidos. Mesmo que eu tivesse desistido, eu tava viciada em assistir os vídeos. Era muito legal ver a experiência das meninas. Ao mesmo tempo que eu ficava triste por saber que eu não ia poder ser au pair, me dava assim um pinguinho de esperança. Algo me dizia que eu não deveria desistir. E aí, um dia, do nada, o YouTube me recomendou um vídeo de uma menina que tinha sido au pair na França, em Paris, e ela foi expulsa da família. E aí eu falei, o quê? Au pair na França? Como assim? Expulsa da família? Cliquei no vídeo e fui assistir. E aí ela contou a história dela. E aí eu falei, caramba, não acredito que existe au pair na França também. E aí depois eu descobri que existe na Europa. A França faz parte da Europa, mas eu descobri que o au pair surgiu na França. Esse nome au pair é francês. É um termo que significa igualdade, que você é igual à pessoa. Enfim, vocês já devem ter pesquisado o significado disso, né? Assim como eu. E aí eu comecei a ver todos os vídeos de au pair na França. Não tinham muitos, eram pouquíssimos. E as informações eram pouquíssimas também. Mas aí eu meti a cara e fiz um perfil no Au Pair World. Como eu não tinha inglês, imagina francês. E aí eu falei, caramba, como que eu vou conseguir família? Se eu falasse pelo menos inglês, eu ia
conseguir desenrolar, né? Mas eu não falo nem inglês, tô ferrada. Mas vou meter a cara mesmo assim. Fiz um perfil, demorou séculos. Resumindo, eu ia fechar com uma família que a mãe falava espanhol, ela era argentina e morava na fronteira com a Suíça, mas era furada. Era uma família que ia me pedir pra trabalhar muito. Eu ia receber o salário bem abaixo do valor normal que as au pair recebem aqui. Eu ia ter um carro, mas eu era que ia ter que colocar gasolina pra fazer qualquer coisa. Inclusive, o curso de francês era 30 quilômetros da casa da família, porque eles moravam no meio do nada, na fronteira com a Suíça, mas era no meio do nada, não tinha transporte público, não tinha nada. E eu que ia ter que colocar gasolina pra ir pro meu curso de francês, que era obrigação deles me darem. Eu que ia pagar o curso de francês, ia receber quase nada. Então assim, eu falei, cara, eu posso estar desesperada pra ir, mas eu quero que seja uma experiência boa, então eu não vou. Porque assim, eu passei muito tempo procurando família, e nesse muito tempo eu fiquei em grupos de au pair, tava num grupo do WhatsApp onde as meninas contavam as experiências, quando tinham problema com as famílias, quando era família perigo. Então assim, eu sabia todas as características já. Eu sabia quando era boa, quando era ruim, então eu já tava meio que vacinada contra tudo isso, tava com os pés bem no chão. Falei, não vou com essa família, isso é furada. Mas logo depois apareceu uma família no meu perfil. Era uma família, parecia assim, bem pouca coisa deles, só tinha uma foto e tava em português. O perfil deles falava assim: olá, somos uma família francesa que mora no Brasil, moramos no Brasil há 3 anos, blá 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 blá. Contava a história deles e falava: queremos uma au pair brasileira, porque a nossa filha mais nova nasceu no Brasil e a gente quer que a cultura brasileira continue na nossa família. Então a gente quer que ela aprenda português, e com uma au pair brasileira ela vai continuar. Nós adoramos a cultura, a gente quer continuar tendo contato com uma brasileira, no caso uma au pair brasileira. Eu falei, meu Deus, é a família que eu pedi a Deus, é essa família. Enfim, e eu gostei muito do perfil da família, muito, muito mesmo. Eu acredito muito em intuição, acredito muito em sexto sentido, assim. Uma coisa gritava no meu ouvido: é essa família que tu tem que ir. Faz de tudo, vende o teu peixe, que tu tem que ir pra essa família. E aí eu escrevi uma mensagem pra eles. Eu sempre fazia isso, de escrever uma mensagem bem específica pra cada família. E aí eu escrevi a mensagem do fundo do meu coração pra essa família. Falei pra eles que eu queria muito, contei um pouco da minha história, falei que eu gostei muito da família, enfim, e mandei a mensagem. Aí o pai me respondeu, falou assim: olha, a gente quer uma brasileira, mas a gente quer uma brasileira que já tenha o visto. Eles ainda estavam no Brasil, eles estavam voltando pra França, de mudança pra França, de volta, e eles falaram: a gente quer uma au pair que já esteja talvez até na França, que seja brasileira, mas que já esteja lá, porque a gente não tem muito tempo, o processo vai demorar um pouquinho, a gente tem medo de não dar tempo você chegar lá quando o ano letivo começar, e como que a gente vai fazer pra deixar as crianças na escola, buscar, enfim. Eu falei, nossa, não se preocupa, eu já tenho todo o processo na ponta da língua. Mas na verdade eu não tava mentindo, eu já tinha documentos traduzidos, eu já tava há tanto tempo procurando que eu já deixei meio caminho andado. Eu traduzi documentos, eu fiz várias coisas que eu sabia que eu ia precisar, que era uma coisa geral, assim, pra todos os departamentos da França. Fiz e fiquei esperando a família aparecer. E aí eu falei pra ele, olha, eu já tenho quase tudo pronto, só falta a escola e a família. Aí ele falou, sério? Aí eu falei, sério. Aí ele falou, então eu vou fazer um Skype. E aí a gente fez um Skype. Gostei muito da família. Eles gostaram de mim também. Depois de algum tempo, né, eu já tava aqui com a família. Eles me falaram que eles fecharam comigo porque eu fui muito sincera. Quando eles falaram que era 3 crianças e falaram a idade, eu falei pra eles, nossa, tipo, eu não fui aquela pessoa que falou, ai, não se preocupe, eu vou dar conta. Não, eu fui bem sincera, falei, olha, é difícil, né, cuidar de 3 crianças, não vai ser fácil, enfim, mas eu vou tentar. Eu fui bem sincera com eles. E eles falaram, toda menina, toda brasileira que eles falava tipo, nossa, não se preocupe, eu tenho muita experiência, eu vou dar conta. E eu realmente tinha muita experiência com criança, e amo criança, mas eu sabia, exatamente por ter experiência com criança, eu sabia das dificuldades que eu enfrentaria. E aí eles falaram que fecharam comigo por isso, porque eu fui bem sincera. E aí fechamos, vim pra França, cheguei aqui, fiquei encantada. Eu tinha o meu próprio estúdio, eu não morava com a família, graças a Deus. Isso é uma coisa assim que conta muito. Uma das maiores vantagens de ser au pair na França é essa também. Muitas famílias oferecem estúdio, então você não mora com a família. O estúdio é um apartamentozinho pequenininho, muitas vezes é minúsculo. Tem vários amigos que moram em estúdio de 9 metros quadrados, mas eles amam, não tem problema, é o teu cantinho, tu faz o que tu quiser lá.
lá, tu leva quem tu quiser, tu sai e volta na hora que tu quiser, então não tem problema. E o meu estúdio não era tão pequenininho, era grande, tinha sala, quarto, cozinha e banheiro. Então eu cozinhava, convidava os amigos, fazia feijoada, aquela saudade que os amigos tinham do Brasil, eu matava um pouquinho, fazia as comidas brasileiras pra eles. E assim, foi incrível. E isso foi uma das partes mais positivas de ter escolhido essa família. A segunda parte é que eu amava as crianças, eles me obedeciam muito. Eu sou uma pessoa bem rígida com criança, rígida no sentido de eu não gosto de ficar brincando com a criança. E eu deixei isso bem claro pra eles. Eu falei, olha, eu não sou criança pra ficar brincando. Então, exatamente por eles serem 3, eu prefiro que eles brinquem entre si e eu só vou coordenar, vou estar de olho. Então eu fazia isso, eu ficava de olho. Quando era joguinho que dava pra um adulto jogar, eu jogava também. Mas brincar de boneca, de carrinho, essas coisas eu não brincava. Me julguem, mas eu não gosto. Já passei dessa fase. Eu era muito responsável, eu sou muito responsável, porque eu sabia da grande responsabilidade que era cuidar de 3 crianças. Então eu tava sempre de olho, quando eu tava com eles na rua, quando a gente saía da escola, a gente sempre ia pra um parquinho. Eu ficava de olho, ficava olhando se tinha alguém estranho, de olho nas crianças. Então esse é um ponto muito positivo também, se você tá querendo vir como au pair. É uma coisa super importante, porque imagina acontecer uma coisa ruim com a criança, tua vida vai acabar, sabe? Por mais que não seja a tua culpa, mas eu acredito que o teu psicológico vai ficar abalado pro resto da vida. Fiz de tudo pra que nada de negativo, de ruim acontecesse durante o meu período com eles. Eu nunca tive nenhum problema com eles. Eles sempre foram maravilhosos comigo. Nunca tivemos nenhum problema. Eles sempre seguiram direitinho todas as regras do intercâmbio. Cumpriram com todos os nossos pontos que a gente tinha combinado antes de vir. Quando eles me pediam babysitting, eles falaram antes, olha, a gente pede de vez em quando babysitting, a gente quer ir num restaurante ou em algum lugar, a gente vai precisar de você. E eles sempre falavam com muita antecedência. Eles sempre perguntavam, você pode? Se você não puder, não tem problema. E às vezes eu até tinha já alguma coisa marcada, mas eles eram tão legais comigo que eu falava, posso. E aí, se não era uma coisa tão importante, desmarcava. O primeiro ano foi maravilhoso, muito, muito, muito bom. Eu trabalhava só das 5:30 da tarde até 7:30 da noite. Eu tinha o dia inteiro livre, eu ia pra escola, eu turistava, eu fazia coisas assim super legais. Eu aproveitei muito o meu primeiro ano. Aproveitei pra também aprender o francês. Conheci o meu namorado no primeiro ano, então conheci vários franceses através dele. Eu realmente vivi a cultura francesa no primeiro ano. Eles também me mostraram muito da cultura francesa. Através deles eu conheci coisas assim que eu jamais teria oportunidade. Nós viajávamos juntos. Nas viagens eu não trabalhava. Eu só tinha o bom senso de ajudá-los, porque eu tava viajando com eles, eles pagavam tudo, arcavam com todas as despesas da viagem. Seria assim, meio que sacanagem eu não ajudar em nada, né? Então eu sempre ajudava em alguma coisa, mas ajudava com as crianças, né? Enfim, eles não me obrigavam a fazer nada. Eu tinha total liberdade de sair quando a gente viajava, ia turistar, ia fazer as coisas. No primeiro ano, tava 9 meses com eles, e aí ia ter as férias de verão aqui, que são as longas férias, que são o mês de agosto inteiro, as crianças ficam de férias. E eles me perguntaram, em julho, numa sexta-feira, eles chegaram em mim e perguntaram, você tá com saudade da sua família? Eu falei, sim, tô com muita saudade, mas enfim, dá pra aguentar um pouquinho mais, eu não tenho grana pra ir agora. Só que, gente, eu nunca imaginei, eu realmente falei isso porque eu sou sincera e eu falo as coisas, mas eu nunca não falei isso no intuito de pedir nada pra eles, nem passou pela minha cabeça. Na segunda-feira, quando eu volto a trabalhar, eles chegaram em casa e aí os dois falaram assim, Ariadna, a gente vai comprar a tua passagem pra você ir pro Brasil. Você compra ou a gente compra? Eu falei, como assim? Eu fiquei sem entender nada. Eles falaram, não, a gente já pesquisou, a gente passou o final de semana inteiro pesquisando as passagens, estão todas de 1.200 euros, então ou a gente te dá os 1.200 euros, você compra, ou a gente compra e só te dá a passagem. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu fiquei emocionada. E aí eles falaram, não, é o mínimo que a gente pode fazer por você, você cuida dos nossos filhos, você nos dá total apoio aqui, então é o mínimo que a gente pode fazer por você, fazer você ver sua família, rever sua família. E aí eu decidi eu mesma comprar as passagens, né? Eles me deram, eu falei, cara, esse valor tá muito alto, deixa eu procurar passagem mais barata. E eles me deram os 1.200 euros, eu encontrei uma passagem bem mais barata,
E aí eu falei pra eles, olha, a passagem foi tanto, foi X, vocês querem a diferença? Eles falaram, não, você pode ficar, o dinheiro é seu. E aí eu viajei pro Brasil sem gastar nada, sem tirar 1 centavo do meu bolso, além de pagarem a passagem, ainda pagaram as minhas despesas lá no Brasil, né? Porque com o dinheiro que sobrou foi mais do que suficiente. Foi incrível, eu nunca vou esquecer essa atitude deles. Foi algo assim inacreditável. Revi a minha família, renovei as energias, fiquei super feliz. E aí quando eu voltei, a gente renovou o contrato, fiquei mais 1 ano com eles. O segundo ano não foi tão tranquilo no sentido dos horários, porque eles resolveram mudar de cidade novamente, só que para uma cidade aqui na França mesmo. A mãe recebeu uma proposta de emprego e ela foi primeiro, e o pai ficou com as crianças e comigo, né, porque eu ficava no meu estúdio, mas estava lá disponível, e ele precisava muito mais de mim, já que a mãe não estava, então eu tive que ser bem mais flexível. Mas assim como eu fui mais flexível com eles, eles também foram muito mais flexíveis comigo, me ajudaram assim de maneiras inimagináveis. Eu devo tudo que eu tenho aqui hoje na França a essa família, ao meu namorado também, né, que foi algo assim incrível na minha vida, é incrível, mas essa família foi um divisor de águas na minha vida. Eles me ajudaram muito. Depois, no segundo ano, além de eu trabalhar um pouco mais, eu também estava bastante focada em aplicar para uma escola de gastronomia, que era esse o meu objetivo aqui. Então, assim, eu já falava a língua, já estava bem familiarizada com a cultura, com tudo. Eu falei, chegou a hora de enfrentar meus medos e meter a cara, procurar essa escola. Pesquisei as escolas, encontrei uma modalidade chamada alternance, que é você estuda numa escola, o governo paga o teu curso, além de estudar, você tem que trabalhar numa empresa e você recebe. É como se você recebesse para estudar, porque eu estudo 2 dias na escola, passo 3 dias na empresa e a empresa me paga um salário completo, sem descontar nada, mesmo que eu não vá todos os dias da semana para a empresa, porque eles recebem auxílios do governo, eles têm vários benefícios para isso. Então, assim, eu tô estudando numa escola super conceituada da França, não pago nada por isso, recebo pra estudar, sou a mulher mais realizada do mundo. Vocês estão vendo aqui a pessoa mais realizada, mais feliz desse mundo. Tô muito feliz, tô fazendo o que eu amo, tô terminando o meu primeiro ano de gastronomia, vou fazer mais 2 anos na mesma escola, de um curso bem mais gastronômico, que é um curso que você tem que trabalhar num restaurante estrelado e tal, então eu vou aprender técnicas bem mais refinadas, que é o que eu queria. Como eu já tinha uma boa noção de bases, de técnicas culinárias que eu aprendi na faculdade do Brasil, eu aqui só queria realmente aprender um nível mais alto, né? Eu vou realizar mais esse sonho, nem acredito, tem horas que eu paro pra pensar e falo, meu Deus, o au pair foi tudo na minha vida. Eu aprendi um novo idioma, eu tô no lugar que eu amo, eu tenho facilidade pra viajar, pra conhecer novas pessoas, pra fazer coisas assim que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, vivo confortavelmente, enfim, eu tô muito feliz e eu aconselho muito, se você tem vontade de conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua, seja au pair, mas assim, não queira ser au pair se você não gosta de criança, se você não é responsável, se você acha que vai ser uma colônia de férias, onde você só vai viajar, sair com seus amigos. Não é isso, é um trabalho, acima de tudo é um trabalho, você tem que ter muitas responsabilidades, mas tem o lado positivo. Claro que eu acredito também que é como ganhar na loteria, né? Você encontrar uma família boa, mas eu acredito que você sabendo escolher antes de vir, seguindo conselhos de quem já veio, de quem já viveu essa experiência, as tuas chances de encontrar uma família boa serão bem maiores. Então, assim, aconselho muito, venha, você não vai se arrepender. Foi a experiência mais incrível da minha vida, sem palavras pra descrever tudo isso. Eu agradeço muito a Pri também, porque na época que eu pesquisava, eu assistia muitos teus vídeos, Pri, assistia muito o teu canal. Você me ajudou bastante, ajudou a não perder a vontade de sonhar. Eu não parei de sonhar, continuei assistindo os vídeos, até que um dia dei de cara com um vídeo sobre a França. E te convido a vir comer na minha casa, se você vier a Paris. Eu vou fazer um banquete pra você, um banquete francês. Vou fazer isso com o maior prazer do mundo, pra retribuir o que você já fez e o que faz por muitas meninas. E quem tiver dúvidas, quiser saber mais alguma coisa sobre como estudar gastronomia na França ou sobre a experiência de au pair, pode me chamar no Instagram, acho que a Pri vai colocar aqui embaixo. E pode também dar uma olhada no meu canal. Eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu posto algumas receitas. Eu comecei agora, mas
aos poucos eu tô postando coisas bem interessantes e vou começar a postar vídeos também falando como você pode estudar gastronomia na França, como é o processo, como você pode fazer, né, pra viver tudo isso. Então é isso, grande beijo, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi a pé e quiser participar desse quadro, eu deixei um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!